Aleluia, glórias a Deus, louvado e ovacionado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu cumprimento os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo e dou glórias ao nosso Pai que está no céu, amados, porque somente Ele é digno de toda honra e toda glória. Para quem ainda não me conhece, eu sou o missionário Gabriel, discípulo de Jesus Cristo, a qual eu fui chamado pelo poder sobrenatural do alto dos céus, aleluia, ao Lahakalamanai, em nome do Deus da glória, amados. Eu venho trazer essa mensagem, a qual o Senhor, quando Ele me chamou para esta grande obra do Evangelho, Ele me resgatou das trevas, de onde eu fui ministro de Satanás durante 16 anos, sou ex-satanista, tive templo luciferianista em São Paulo, onde atuava com evocações de principados e potestades, que são os anjos caídos. E ali, meus irmãos, eu conheci como as trevas trabalham, todos os planos satânicos do inferno, a qual muitas das coisas foram impostas para eu praticar e realizar. Realizei trabalhos de magia negra, de bruxaria, pactos para todas as finalidades. E pela graça e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, eu fui liberto das trevas para a luz e dos caminhos de Satanás para Deus. E fui chamado por Cristo quando eu tive encontro com Ele, amados, e renasci pelo Espírito Santo. E o Senhor, quando Ele me elevou em espírito e verdade, Ele disse grandemente ao meu coração que eu fui escolhido, aleluia, e sou discípulo de Jesus, quando o Senhor lhe disse para mim: você é meu discípulo escolhido, eu te resgatei das trevas, te livrei da morte, te curei da depressão, e hoje eu te chamo para esta obra, que é pregar a minha mensagem, o Evangelho do Reino de Deus, e revelará todas as artimanhas do mundo do oculto das trevas, a qual você conheceu, e meu nome será glorificado. Aleluia, amados. E hoje estou aqui glorificando o nome do Senhor, porque tudo foi feito por Ele e para Ele. Amados, a mensagem que eu trago aqui, aleluia, glórias a Deus, é sobre a doutrina dos apóstolos. Sabemos que vivemos no fim dos tempos, onde Satanás sabe que resta pouco tempo para ele, mas Deus é conosco, Deus é contigo. E Jesus Cristo, Ele disse, amados, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então eu quero que os irmãos me acompanhem na Epístolas, no livro de Atos, no capítulo 2 e o verso 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aleluia, glórias a Deus, somente até aqui, amados. O que eu quero trazer para os irmãos é que a palavra do Senhor, aleluia, louvado seja o Rei da Glória, em Atos 2, ali diz para que os cristãos, qual é a finalidade que os cristãos se reuniam ali. E ali, amados, estavam pessoas que tinham saído do mundo, assim como eu e você, para se juntar a esse grupo maravilhoso de pessoas chamado discípulos de Jesus Cristo. Eles, amados, formaram a primeira igreja, conhecida como igreja primitiva. Mas para que serve essa igreja cristã? O que ela fazia? E o que ela provia? Então, amados,
essas pessoas, né, esses servos do Senhor, amigos de Jesus Cristo, se reuniam, né, em prol do Evangelho, tá? Mas a igreja atual do século 21, aleluia, glórias a Deus, se nós formos analisarmos, essas pessoas que se diz cristãs, elas se reúnem para esses propósitos, onde elas fazem reuniões sociais, danças, promovem rifas, shows dramáticos, teatros, e ali elas fazem tudo para ser glorificado a si mesmo através do seu egocentrismo, através do seu status. Muitos usam aquilo que é chamado de tribuna, de púlpito, para se promover, para ser capa de revista, para ser destaque na mídia, né? Muitos fazem conferência política dentro do templos construído por mão de homens. Muitos pregam as suas literaturas, a sua sociologia. Muitos pregam fábulas e não o verdadeiro evangelho. Porém, amados, não havia nada desse tipo de coisas na igreja primitiva. Nada desse tipo de coisa foi mencionado. Aqui não é o objetivo meu, amados. Não é denunciar essas coisas, mas sim mostrar o que é a verdadeira igreja cristã. O que é a igreja primitiva. E a igreja primitiva, amados, se vocês conseguirem entender, meditar na palavra do Senhor, onde o Espírito Santo, aleluia, ao Ilaha El Elion, aleluia, ele vai fazer com que nós possamos entender e vivenciar aquilo que Cristo trouxe para a humanidade, que é pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno da palavra de Deus. E a igreja cristã atual do século 21, ela faz um papel de uma igreja, como que eu vou dizer assim, uma igreja boba, uma igreja onde não passa a essência de Cristo quando ela tenta fazer as coisas. Ela faz um retrato de uma igreja onde se não se prega o evangelho verdadeiro. E isso faz muito mal às suas ovelhas, às almas que necessitam de Cristo. Se você, amados, se você, minha irmã, meu irmão, quer atividades assim, então vá e procure consegui-las de uma forma profissional, onde o mundo vai oferecer algo que a igreja primitiva não mostrou, não demonstrou. Porque isso não é a igreja de Cristo. Isso trata-se de uma caricatura, amados. Então eu quero que vocês entendam, meus irmãos e minhas irmãs, que a igreja, que é o verdadeiro retrato do Novo Testamento, que é a única igreja que eu conheço, a qual temos que defender, tá? Essa é a igreja da doutrina dos apóstolos. E nós temos que entender que o primeiro sermão produziu 3.000 convertidos, exatamente. Talvez alguns possam pensar, o que faremos com todas essas almas convertidas? Lucas, ele resumiu as atividades destes primeiros crentes convertidos em um versículo, quando ele disse: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o ensinamento na primeira igreja foi chamado de doutrina dos apóstolos. Jesus revelou a sua vontade através dos apóstolos e mandou com que eles entregassem ao mundo. Observe que este ensinamento não foi chamado de doutrina da igreja,
A Igreja Católica Romana ensina que a Igreja produz as Escrituras. E com esta base, amados, eles aceitam os escritos dos pais da Igreja, as tradições e os editos modernos como palavras de autoridade. Mas Lucas, ele demonstra que o que aconteceu ali na Igreja Primitiva foi ao contrário. A pregação do Evangelho é que deu a origem à Igreja. Então, os santos apóstolos e profetas guiaram a Igreja até Deus para complementar e completar a sua revelação. Então, a doutrina da Igreja Primitiva veio dos apóstolos porque eles receberam diretamente de Deus, amados. Então, observe que eles perseveravam. Não devemos, amados, em nenhum momento negligenciar o verdadeiro evangelho, tá? Todos os crentes, não somente os pregadores, perseveravam também na doutrina. Então, todos os membros da primeira igreja foram dedicados à palavra. Todos desejavam aprender. Isso não significa que todos fossem mestres ou doutores. Deus não precisa, amados, de um monte de professores para cumprir o seu plano. De fato, que atualmente no século XXI, os estudiosos frequentemente se acham sofisticados demais para aceitar a simplicidade do plano de Deus. Os irmãos podem meditar ali no livro de 1 Coríntios, do capítulo 1, 18 ao 31. Então, irmãos, não precisamos fazer seminário, mas Deus quer que sejamos capazes de defender as razões da nossa esperança nele, tá? Então, nós temos que ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Observe, amados, que os primeiros cristãos desejavam aprender porque queriam fazer. O cristianismo não é uma busca acadêmica, amados. No livro de Atos, Lucas ele escreve sobre vidas transformadas, não sobre formaturas de faculdades. Os tessalônicos, eles suportaram perseguições. Os efésios, eles queimaram livros de artes mágicas. Observe que aquele casal, Áquila e Priscila, saíram de Roma, foram para Corinto e depois para Éfeso, e depois voltaram para Roma, pelo seu desejo de divulgar o Evangelho de Cristo. Então, pessoas de fé, amados, se mostram dedicadas em ouvir e praticar, que isso é o verdadeiro Evangelho da igreja primitiva. Então, se os irmãos meditar na palavra, nós vamos entender que os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas, amados. Nunca teria havido uma igreja primitiva a não ser por este ensino específico. Por isso, somos obrigados a enfatizar algo, amados, que o ensino deve vir primeiro, porque foi ele que conduziu as conversões, a transformação pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, foi a pregação, o ensino de Jesus Cristo, e quem deu continuidade foram os apóstolos, assim como nós temos que dar essa continuidade. A pregação de Pedro, do apóstolo Paulo, o seu ensino, a sua doutrina, foi que uniu essas pessoas. Observe que na pregação de Pedro, elas aceitaram a palavra, foram batizados e somos informados que no verso 44, que todos que creram estavam juntos no que eles creram, amados. Eles creram, foi no ensinamento de Cristo. E é isso que nós temos que fazer. Então, que os irmãos meditem nessa palavra e glorificamos o nome do Senhor Jesus Cristo, porque através do ensino dele, pela misericórdia dele, amados, é que estamos vivos. Eu dou glórias ao Pai que está no céu, que os irmãos fiquem na paz. Amém. Louvado seja o Rei da Glória.